Muito boa noite para você. Hoje é dia 5 de maio de 2025. E na liturgia diária de hoje, no Evangelho de São João, no capítulo 6, versículo 22, nos diz assim: No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com seus discípulos na única barca que lá estava, mas que eles tinham partido sozinhos. Nesse meio tempo, outras barcas chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinha comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. E reparando a multidão, que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nas barcas e foi até Cafarnaum à sua procura. Encontrando-o na outra margem do lago, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, buscai-me não porque vistes milagres, mas porque comeste dos pães e ficastes fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, pois nela Deus Pai imprimiu o seu sinal. Perguntaram-lhe: que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Meus irmãos, e é muito fantástico. Uma multidão buscava Jesus. Mas a multidão que procurava Jesus não era qualquer multidão. Era a multidão que havia sido alimentada por ele. Era um povo que tinha, sim, necessidades humanas, era um povo que precisava ser visto, e foi isso que o Senhor fez com eles. Imagina o Senhor, quem é que parava para poder... Às vezes a gente tem dificuldade em partilhar um pão, quem dirá quem para alimentar uma multidão. Só que muito além de alimentar uma multidão, aquele povo não percebeu que Cristo não oferecia para eles apenas o pão, o alimento, que alimenta o corpo físico, mas que ele oferecia muito mais, porque ele é o próprio Deus no meio do povo. E aí a gente precisa trazer para nós, porque essa mensagem é para mim, é para você. A gente luta, a gente para, a gente planeja, a gente faz muitos sonhos, muitas construções, todas elas cabíveis de serem derrubadas. Todas elas cabíveis de serem destruídas, porque a gente busca as coisas que são terrenas. E assim como a própria Sagrada Escritura diz em outro texto, a gente busca aquilo que a traça pode corroer, aquilo que o ladrão pode nos roubar. Mas e o alimento do céu? Não, porque eu não posso, hoje não vai dar para ir à missa, porque eu preciso estudar. Meu irmão, a gente pode consumir os nossos dias pelo dia de amanhã, que não passará para nós dessa noite sequer. A gente pode não passar dessa noite e ter se consumido para poder planejar o dia de amanhã. Mas, entretanto, aquilo que nos aguarda por toda a eternidade, a gente deixa passar despercebido. A gente deixa para depois, como se o depois estivesse dentro do nosso controle. E o próprio Jesus diz: vocês me buscam porque vocês ficaram fartos de pão. Não é porque vocês acreditaram, porque vocês viram milagres, mas é por causa desse alimento aqui, trigo, água. Mas busque o pão que conduz à vida eterna, que sacia para sempre. E qual pão que nos sacia verdadeiramente? Na hora que você está lá no meio da desgraça, que os seus amigos te abandonaram, na hora que você está lá no meio do luto, que ainda que você tenha dinheiro, você não consegue comprar saúde. Você consegue comprar medicação, mas ela também não faz milagre muitas vezes. E aí, quem é que nos sustenta? O pão descido do céu. O próprio Jesus, que se fez pão para alimentar a nossa alma, para permanecer conosco até o fim, todos os dias de nossa vida. Então, que nós possamos olhar realmente em que, para quê, a troco de que nós estamos consumindo os nossos dias e a nossa vida. A ordem precisa ser Deus, família, demais coisas. Não pode ter inversão aí, porque senão o cálculo não fecha. Porque senão cada coisa não estará no seu devido lugar. E principalmente aquilo que é essencial, a gente vai colocar lá no lugar errado, onde ele não deveria estar. E vai consumir os nossos dias por algo que nunca nos saciará. Quem tem dinheiro quer sempre mais dinheiro. Quem tem casa precisa de uma. Às vezes pessoas que, por uma questão de hobby, tem muitos carros, mas dá conta de andar em um por vez. A gente, enquanto mulher, e vou falar por mim, a gente tem um par de pés, mas a gente tem 10 mil calçados para 10 mil ocasiões, como se todos os dias a gente fosse em 10 mil ocasiões.
Então que a gente possa se consumir pelo Senhor. Que os nossos olhos, que o nosso sentir, a gente possa voltar para o Senhor e nos deixar ser atraídos por Ele. Porque Ele é o único capaz de sustentar a nossa alma. Porque Ele é o único capaz de trazer luz à escuridão que tantas vezes eu e você passamos. E aí quando eles perguntam ao Senhor, mas o que a gente faz então para conseguir isso? Já que o Senhor está falando em pão do céu. E aí Jesus diz, creiam naquele que Ele enviou. Creia na Eucaristia. Quando eu e você nos aproximarmos de Jesus Eucarístico, que não seja de qualquer forma, mas que seja nos aproximando dele como quem se aproxima exatamente de quem ele é, o nosso Deus, o nosso tudo. E sabendo que ainda que o mundo esteja desabando, esse mundo que já é passageiro, de uma forma ou de outra, ou para que o Senhor venha na sua segunda vinda gloriosa, ou para que nós acabemos por ir até a Ele, que Ele nos chame antes da sua vinda gloriosa, mas que em tudo nós saibamos que Ele é o Senhor. E que toda a minha luta tem que ser para não me afastar dele. E que todos os meus dias tem que ser para se consumir por ele. Porque tudo, absolutamente tudo que eu e você precisamos está no Senhor. Então que a gente não se gaste pelas coisas deste mundo. Às vezes a gente fica de mal, pessoas ficam de mal, as pessoas discutem, as pessoas perdem a saúde e tudo vai ficar aqui. Um dia eu e você vamos passar. As coisas que estão aqui, ou elas podem se perder antes, podem se gastar e se consumir com o tempo, mas o Senhor jamais passará. A vida eterna é eterna. E Deus é eterno. E Deus é o primeiro, o último. Ele é o eu sou, ele existe desde sempre e para sempre. Então que a nossa luta seja por isso. Às vezes até para a família é difícil a gente explicar isso. Ah, mas por que você vai todo dia, você vai direto? Vou. E não é para suprir nada. E não é porque a gente teve uma lavagem cerebral. É porque a gente descobriu que precisa dele. E sem ele a nossa vida não tem sentido. E não é para tampar um vazio do outro. É para tampar um vazio que é unicamente o Senhor que pode preencher. Que só assim a nossa vida está completa. Porque enquanto faltar as outras coisas, a gente ainda vai perceber que encontrou o nosso tudo. Porque o nosso tudo é o Senhor. Que Deus abençoe.